Amigos, mais um episódio do Abic Mercado no ar, prazer estar aqui, falando um pouquinho da semana, vislumbrando semana que se inicia. E por falar nisso, que semana! Posse do Joe Biden, divulgação da Conab, de safra, pandemia, vacina, clima no Brasil assustando tudo e todos. É isso, foi uma semana marcada por ansiedade, mas vamos tocando o barco porque não tem para onde correr. Falando primeiro do Biden, posse bacana nos Estados Unidos, o mundo respira um ar mais leve, um sopro de democracia, varre os cantões desse mundão de Deus, dando um pouco mais de tranquilidade aos governantes e à sociedade, diminuindo a temperatura da água, dessa polarização gigantesca que o mundo vem vivendo nos últimos tempos, ou seja, vamos torcer para que o Biden possa realmente colocar um pouco mais de tranquilidade nos negócios e por tabela na sociedade. E os mercados globais já vêm respondendo, já que os índices internacionais nessa semana trabalharam em alta praticamente a semana inteira, consolidando um viés muito interessante. Com relação à pandemia, corre solta na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, apesar das vacinas estarem pipocando aqui, a contracolar, mas assim a velocidade do contágio, a velocidade dos óbitos não é proporcional à velocidade da imunização. Ou seja, a gente tem um trabalho gigantesco pela frente ainda para acalmar os ânimos de todo mundo, já que sem vacina a economia não terá força nas próprias pernas para tocar a vida à frente. No Brasil temos ainda um problema de vacina muito complicado, nós tivemos aí as primeiras 6 milhões de doses liberadas. Essa semana, depois de muita truculência política e diplomática, a Índia liberou 2 milhões de doses e nós tivemos também a indicação que a Anvisa deve liberar nas próximas horas aquelas 4 milhões de doses que o Butantan fez para tocar o barco à frente, pelo menos dar mais 1 ou 2 semanas de vacina para todo mundo trabalhar, mas temos um dever de casa gigantesco, com as 10 milhões de doses que em tese o Brasil tem disponível, não vacina nem 5 milhões de pessoas dentro de um universo de 200 milhões. Ou seja, temos que ter o insumo da China para poder fazer mais vacinas e colocar a economia de pé. Vamos torcer que na semana que vem isso também se resolva para que a gente possa ter menos um problema para ser precificado. Falando de clima, tivemos chuva na região produtora do Arábica, seca na região produtora do Conilon, estressando operadores. Realmente o Conilon caminha dentro de um mar de incertezas, um veranico assombra as lavouras, num momento importante de que o café precisa granar dentro da casca para ter uma renda melhor no secador. E isso já começa a colocar alguns operadores de cabelo em pé. A Conab essa semana liberou sua expectativa de safra para 21, com números, no meu modo de ver, muito pé no chão, falando em Conilon de 14 a 16 milhões de sacas, o Arábica de 30 até 35, 36 milhões de sacas, dependendo do que é piso e o que é teto, ou seja, safra abaixo de 50 milhões. E se nós fizermos uma conta burra, que ano passado nós embarcamos 44 milhões e consumimos 22, 23, estamos falando em 66, 67 milhões de demanda em 2020. E se nós analisarmos uma safra para 21 abaixo de 50 e com estoque de passagem não tão confortável, alguém vai ficar sem café, ou aqui ou lá fora. Ou seja, vamos ver quem é que vai pagar essa conta. Ou seja, aquilo que venho dizendo aqui desde novembro é que tem que ser a máxima do industrial: travar abastecimento independente de preço, porque nesse momento da economia cafeeira é melhor ter café do que ter dinheiro, porque a gente não sabe como serão os dias daqui para frente. A ansiedade testa limites, os produtores vendo esse viés positivo dos preços, esse viés dramático do clima em suas propriedades, vem dificultando o aumento de liquidez e vem dificultando as travas, tanto no imediato quanto no futurão. Ou seja, esse vácuo de ofertas que se formou no janeiro, enquanto não chover, vai perdurar no fevereiro e pode entrar o março. Ou seja, industrial, se você tiver uma possibilidade de trava de abastecimento para o primeiro trimestre agora, inclusive para a entrada de safra, eu, se fosse você, travava alguma coisa e punha café para dentro de casa, independente de preço, 5 mais, 5 menos, a gente acerta. Para ficar sem café, não tem como fazer, a conta não fecha. Então, cuidado e atenção, dilua riscos, porque nós temos para a semana vindoura ainda grandes emoções climáticas que podem impactar na rotina do nosso negócio café. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana, lembrando que toda sexta-feira temos um encontro marcado, a Abic Mercado é o ponto de encontro da indústria brasileira, comigo, Marcos Magalhães,
Magalhães, esse que vos fala, que leva um pouco de informação, um pouco de luz para iluminar o caminho de todos nós. Bom final de semana, boa semana e até sexta que vem, aqui, a BIC Mercado, Max Magalhães, a indústria brasileira se encontra aqui. Um abraço e até lá.